Meu querido irmão, minha querida irmã, participante deste Congresso Diocesano da Renovação Carismática Católica da Diocese de Mossoró. É uma grande alegria para mim, Leandro Rabelo. Nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC Brasil. Sou do estado do Rio de Janeiro, do interior do estado, faço parte do grupo de oração Mater Domini, na pequena cidade de Aperibé, Diocese de Campos, como disse, interior do estado do Rio de Janeiro. E foi com muita alegria que eu acolhi o convite do meu irmão Maxwell, coordenador dessa diocese, para estar com vocês na alegria e na congratulação que é esse congresso. Seja muito bem-vindo a esse momento de partilha da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. O tema que o Senhor reservou para esse momento é o tema que está na palavra de Romanos 13, 12, que nos diz assim: despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nas das armas da luz. Meus amados irmãos, essa palavra que está na carta aos Romanos, carta esta mesma, em que nós encontramos o versículo que a Renovação Carismática Católica do Brasil está vivenciando nesse ano de 2012, a palavra de Romanos 12, 2. Essa passagem que o Senhor reservou para esse momento também está na carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que ele escreveu preparando a sua ida para Roma pela primeira vez. Paulo vai visitar uma comunidade que não foi ele que fundou, e pela primeira vez ele está indo para Roma. Alguns estudiosos dizem que ele está indo em busca de apoio para outras missões, mas o fato é que Paulo está endereçando as suas palavras à comunidade de Roma, preparando, organizando a sua chegada. E entre as tantas coisas que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos sobre fé, sobre justificação, Paulo convida a todas as pessoas daquela comunidade a que elas se despojem das obras das trevas e se vistam das armas da luz. E é sobre esse versículo que nós vamos meditar um pouco. Paulo está falando sobre a conduta do cristão. Paulo falou ao povo de Roma e hoje, através da palavra que é viva e eficaz, está falando a nós, Renovação Carismática Católica do Brasil, de modo específico, Renovação Carismática Católica da Diocese de Mossoró. Paulo está convidando, está chamando a uma urgência. Ele fala sobre essa conduta, esse chamado de que é necessário que nós entendamos que nós vivemos sempre as últimas horas. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda teremos para mudar de vida, para se transformar. Não sabemos o nosso dia de amanhã. E isso não deve gerar, em hipótese alguma, nenhum tipo de medo no nosso coração. Pelo contrário, deve gerar no nosso coração muita esperança. Esperança de que o Senhor ainda está providenciando tempo para que nós nos direcionemos cada vez mais para Ele. Tempo para que nós olhemos cada vez mais para Jesus e nos convertamos a Ele. Veja, Paulo não se refere a um tempo cronológico. Paulo está se referindo à salvação. Ele não está falando de um tempo, o hoje, o ontem, o amanhã. Paulo está falando da salvação. E a salvação, ela é uma urgência para todos nós. Ela deve ser aceita por nós, através da nossa fé, da nossa confiança em Jesus, em aceitar Jesus como nosso Senhor, em optar, fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E por isso, então, nessa passagem, Paulo não está se referindo ao tempo cronológico, mas ele está se referindo à salvação. E daí, amados irmãos, para Paulo, salvação significa necessidade, urgência. O convite de Paulo é: despojemo-nos
das obras das trevas e vistamo-nos, né? Quando a gente tira uma roupa, é necessário que logo a gente coloque outra. Paulo está criando essa metáfora, né, das vestes para aludir à nossa vida espiritual. É necessário que nós nos despojamos de tudo aquilo que nós temos nos vestido, que são obras das trevas, que são tentações do mal, e que nós nos vistamos, que nós nos revistamos com as armas da luz. E aí, irmãos, essa passagem, ela começa falando, né? A noite vai adiantada, o dia vem chegando. E depois Paulo fala, despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das vestes, das obras da luz. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. De novo, Paulo alerta sobre a urgência. Apressai-vos. É como se Paulo estivesse gritando para cada um de nós, apressem-se. Tenham pressa em buscar a salvação. Tenham pressa em buscar a conversão da vida de vocês. Porque a salvação já foi dada por Jesus Cristo na cruz. Cabe agora a cada um de nós fazer a nossa parte. Buscar, querer mudar de vida. Despojarmos-nos dessas obras das trevas e vestirmos-nos das obras da luz. E nessa passagem, irmãos, como disse, existe uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação em que a gente está com essa comparação assim meio que subentendida e nós vamos entender aquilo que Paulo quis nos dizer nessa comparação. Escuridão da noite, como diz a passagem no início do versículo, fala da corrupção, do pecado. E clareza do dia fala da luz, da salvação, fala de Jesus. O que nós aprendemos na palavra de Deus? Jesus dizendo, eu sou a luz. Então quem se afasta, quem se despoja das obras das trevas, encontrar-se-á com a luz. E a luz é Jesus Cristo. Né? A noite, nessa passagem, simbolizando a escuridão, a ausência da salvação, o pecado, a corrupção. E o dia, representando a luz, a salvação, que é o próprio Cristo Jesus. E aí então o versículo 14, que vem logo em seguida, ele vai dizer, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Despojem-se das obras das trevas e revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vocês sabem que a Bíblia ela tem algumas traduções e cada tradução da Bíblia traz um texto com alguma diferença um do outro. Essa passagem que eu acabei de citar para vocês é a passagem que está na Bíblia da Ave Maria. Mas uma outra tradução da Bíblia, a Bíblia do Peregrino, ela traz uma outra palavra, uma outra nomenclatura muito interessante. Na Bíblia do Peregrino diz assim, despojemo-nos das ações tenebrosas e revistamo-nos da armadura luminosa. Olha que bonito, que bonita que ficou essa tradução. Despojemo-nos das ações tenebrosas. Ações tenebrosas é igual, significa obras da carne. E revistamo-nos da armadura luminosa significa os frutos do Espírito. Aquela mesma passagem que fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Que nós precisamos abandonar as obras da carne, a corrupção, a libertinagem e todas aquelas que são elencadas e possamos buscar, possamos ansiar pelos frutos do Espírito Santo. E aí, meus amados irmãos, quando se fala ações tenebrosas, como disse, está falando das obras da carne. Quando se fala revestir-se da armadura luminosa, está falando da nossa busca pelos frutos do Espírito. Veste, a armadura, dá sempre a ideia, sempre alude a Jesus Cristo, aquele ao qual nós devemos seguir, a quem nós devemos nos espelhar. E aí, meus amados irmãos, mergulhando um pouquinho mais nessa passagem de Romanos, capítulo 13, que nos fala sobre esse despojar-se das obras das trevas e vestir-se das obras da luz, eu gostaria de trazer aqui algumas motivações para que nós consigamos viver
a pureza. Sim, irmãos, nós somos chamados a viver a pureza. O Senhor, o nosso Deus, Ele é santo. E o grande desejo dele é que nós nos tornemos santos também. Lá em Levítico 19, versículo 1, ele vai dizer: sede santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Então existe um grande desejo do Senhor que cada um de nós, que eu, que você, busquemos com afinco, busquemos com toda a garra a nossa santidade. E também podemos aludir aqui àquela passagem que estamos vivendo nesse ano, na passagem de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes, pela renovação do vosso espírito. Quando nós colocamos a nossa mente num processo de transformação, nós estamos automaticamente buscando a santidade. Nós queremos deixar a nossa figura e colocarmos-nos nos moldes na figura de Cristo. Porque toda forma que não é Cristo, ela é uma traição à nossa própria essência. E qual é a nossa essência? É ser imagem e semelhança de Deus. E aí, meus amados irmãos, eu gostaria então de trazer aqui algumas meditações sobre a pureza. Eu também quero lembrar para todos vocês, meus queridos, que o Senhor derrama o Espírito Santo sobre nós, porque o grande desejo dele é que o Espírito Santo em nós venha nos santificar. Venha santificar a nossa vida. Essa é a missão do Espírito em nós. Nos santificar. Tornar-nos pessoas santas, santos, desejosos de cumprir aquilo que o Senhor nos disse em Levítico 19. Sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. E talvez você esteja me escutando agora e pensando assim, mas esse negócio de santo não é para mim. Essa história de ser santo é só para o Papa, só para os bispos, para os padres, para as freiras. Não, meu irmão. O chamado à santidade é para todos nós. Para nós que não somos padres nem freiras, que somos pessoas, casados, que têm família, que têm filhos, que trabalham. A santidade deve fazer parte do nosso cotidiano. Todos nós somos chamados à santidade. Tanto que na história da igreja, nós temos santos que foram casados, santos crianças, santos jovens, santos solteiros, santos consagrados, santos sacerdotes, bispos, papas. A santidade atinge a todos os graus. E por isso, nessa passagem, despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, é um chamado que o Senhor está fazendo para todos nós. Não só para aqueles que talvez na sua mentalidade ocupem um grau especial de santidade. Não, irmão. O chamado é para você. Você, pessoa simples que está participando desse congresso. Você que é casado, que tem a sua esposa, que tem o seu marido, que tem os seus filhos. Você que é profissional, que trabalha. O chamado à santidade é para todos. E por isso, então, eu gostaria de convidar vocês a nós pensarmos algumas coisas aqui sobre a pureza. Para que a gente consiga alcançar a pureza na nossa vida, irmãos, uma primeira coisa que é muito importante é o autodomínio. O que é o autodomínio? Como a própria palavra já diz, auto, aquilo que refere a si mesmo, domínio. O que é isso? Dominar a si mesmo. Dominar-se a si mesmo. Controlar os seus instintos. Controlar as suas vontades. Colocar os instintos, as vontades, todas submissas ao senhorio de Jesus Cristo. Conservar o controle de si próprio, o domínio de si, o domínio no comer, o domínio no falar, o domínio no agir, o domínio no enraivecer-se, o domínio na sexualidade, o domínio em todas as áreas da nossa vida, nós buscarmos esse autodomínio. Eu tenho para dar para vocês um testemunho meu de que há algum tempo atrás, aproximadamente quase 4 anos, eu era bem mais gordinho do que eu sou agora. Pesava em torno de uns 110, 115 quilos. E um dia, então, por recomendação médica, e também porque eu não estava me sentindo muito bem de saúde, eu tomei uma decisão.
eu pensei comigo mesmo, eu vou emagrecer. Eu preciso, é importante para a minha saúde, é importante para que eu continue indo bem no meu trabalho, é importante para que eu continue indo bem na minha missão. E tomei aquela decisão. Nós sabemos que a decisão de emagrecer não é uma decisão fácil. As pessoas que já tentaram sabem o quanto é difícil, o quanto a gente precisa se violentar. A palavra é forte, mas é exatamente essa. A pessoa, quando faz uma dieta, é como se ela violentasse a ela mesma, no sentido de que ela abre mão de tantas vontades, de tantos desejos, de comer tanta coisa, ou de ficar parado sem fazer uma atividade. E aí, então, irmãos, há cerca de quase 4 anos atrás eu tomei essa decisão. Procurei um médico, procurei uma nutricionista, procurei fazer uma atividade física e comecei esse processo de autodominar a minha vontade. Eu comia muito mal, comia fora do horário, não comia as coisas que eu precisava comer e passei a me reeducar. Passei a mortificar as minhas vontades e a assumir, a aderir aquilo que era orientação médica e nutricional. E num período de 8 meses, sem tomar remédios para emagrecer, sem fazer nenhum tipo de cirurgia, eu consegui perder 35 quilos. Era exatamente o que eu precisava. Eu sou hoje uma pessoa muito feliz porque nessa dieta eu aprendi o quanto é importante a gente se autodominar, a gente controlar a nós mesmos, a gente pensar assim, isso não me faz bem, e se não me faz bem, eu não preciso, eu tenho que lutar contra. Por isso, irmãos, é muito importante que nós entendamos dentro desse contexto do autodomínio, aquilo que de vez em quando a gente fala, né? Nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo. É bonito dizer assim, mas veja, muito mais do que ser de Cristo, nós somos o próprio Cristo. Veja que bonito isso. Nós não simplesmente somos de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja, onde Cristo é a cabeça. Então nós somos parte daquilo que Cristo é. Nós somos o próprio corpo de Cristo e os seus membros. A palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai nos ensinar: não sabias que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se vós destruíres esse templo, Deus também o destruirá. Nesse sentido de que é muito importante que nós entendamos que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então eu não sou simplesmente de Cristo. Eu sou parte de Cristo. Eu sou o próprio corpo de Cristo. E por isso que quando a gente comete algum tipo de impureza, quando a gente se dá ao pecado, a gente vai cedendo às tentações, nós entristecemos muito o Espírito. A palavra de Deus em Efésios 4:30 vai nos chamar, cometer impurezas é entristecer o Espírito, e a palavra nos chama, não contristeis o Espírito. O que é isso? Não entristecer o Espírito que habita em nós, lutando contra o pecado, renunciando, abrindo mão de tantas coisas. O nosso corpo, ele é simplesmente um traje estrangeiro, um traje em que nós estamos usando enquanto nós estamos aqui e que será abandonado por aqui. Por isso a gente não deve satisfazer os apetites do corpo. Devemos nos preocupar muito mais com os anseios da alma. Isso é tão bonito, irmão. Abrir mão das vontades próprias, das vontades carnais e dar à alma aquilo que ela precisa mais. A força, a graça, a presença do Espírito Santo. A palavra também nos chama em 1 Coríntios 6:20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se tem uma maneira que nós glorificamos muito ao Senhor, quando a gente zela pelo nosso corpo, em todos os sentidos. Quando zela por ele mantendo a sua saúde, quando zela por ele buscando não pecar, quando zela por ele, por exemplo, não fumando, não se embriagando, cuidando, porque nós sabemos que essas coisas fazem mal para a nossa saúde. E se fazem mal para o nosso corpo, nós precisamos cuidar, porque nós temos que glorificar ao Senhor com o nosso corpo. O corpo humano é para glorificar a Deus.
E expressa essa glória quando nós vivemos a pureza, quando nós lutamos contra o pecado. É claro, meu irmão, que você que está me ouvindo e eu também, todos somos pecadores. Nós sabemos que a luta contra o pecado não é fácil. Nós sabemos que é uma luta diária, porque não são somente contra obras da carne, mas também são contra os espíritos maus. Nós lutamos todos os dias, todas as horas, todos os instantes contra o pecado. Por exemplo, nós precisamos vigiar muito pela pureza da nossa boca. Verdade, né? Abster-se de palavras obscenas, abster-se de ficar falando vulgaridades, obscenidades, palavrões, xingamentos. Às vezes a gente é tão bonzinho na igreja, não é verdade? Mas no nosso local de trabalho, a gente conta piadinhas com palavrão. Em casa a gente xinga. A gente fala tantas coisas que não deveria falar. Busquemos, amados irmãos, essa pureza dos nossos lábios, a pureza da nossa boca. Seja dono de sua boca, para que não seja escravo de suas palavras. Um ensinamento tão importante que a gente ouve nesse ditado. Mas a pureza da boca, ela é muito importante para a pureza do corpo. Então, vamos buscá-la com todo o nosso afinco. Outra pureza que nós precisamos buscar é a pureza dos olhos. Jesus disse que o olho é a luz do corpo. Por isso, exalta a pureza com a arma da luz. Aquilo que nós olhamos. E eu pergunto para você, o que você tem visto? O que você tem olhado? Essas coisas que têm entrado pelos seus olhos têm lhe feito bem? Têm lhe dado vontade de ser santo? Ou, quem sabe, tantas vezes tem nos levado ao pecado? Cuidemos também, amados irmãos, da pureza dos nossos olhos. A pureza do coração. Lutar, né? Essa coisa de lutar pela pureza do coração é tão antiga quanto a própria igreja. Desde todo sempre, o homem, chamado por Deus, ele luta para que o coração seja puro. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Quem não é vaidoso, quem sabe amar. Como a gente canta tantas vezes na missa, nos grupos. Queridos irmãos, ser consagrado é ser separado. É não querer se misturar com outras obras que nos levam para os caminhos maus. Ser um consagrado, entregar a sua vida para Deus, é buscar a força do Espírito para ser uma espécie de pessoa separada. Você separa a sua vida e diz assim, a minha vida está reservada a Deus. Eu sou de Deus, eu sou o corpo de Cristo, eu sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo e por isso, então, eu quero me separar, eu quero me reservar do pecado. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Veja, Paulo aos Filipenses nos chamando à santidade, nos chamando a viver a pureza, desde o autodomínio, a pureza dos pensamentos, a pureza dos lábios, das palavras, a pureza do coração, a pureza dos olhos. Deus quer formar um povo fortalecido. E deixa eu falar isso especificamente para você, servo, serva, participante de grupo de oração, ou talvez também para você que está participando desse congresso e ainda não faz parte de um grupo de oração. Já deixo aqui o meu convite na Arquidiocese, na Diocese de Mossoró, tem um monte de grupos de oração muito bons, eu convido você a participar, mas esse chamado é para você, irmão. O Senhor nos chama a viver a pureza, a despojarmos-nos das obras das trevas e a vestirmos-nos das obras da luz.
Já quase concluindo essa nossa reflexão, eu queria trazer para vocês o que nos disse o nosso querido Papa Francisco no dia 16 de abril de 2020. O Papa Francisco disse assim: qual é o espírito do mundo? O que é esse mundanismo capaz de odiar, de destruir Jesus e seus discípulos, aliás, de corrompê-los e de corromper a igreja? O mundanismo é uma proposta de vida, é uma cultura do efêmero, uma cultura do aparecer, da maquiagem, uma cultura do hoje sim, amanhã não. Amanhã sim, hoje não, nos diz o Papa. Continuando, Papa Francisco. Há valores superficiais, uma cultura que não sabe o que é fidelidade, porque muda segundo as circunstâncias, negocia tudo. Essa é a cultura mundana, a cultura dos mundanismos. E Jesus reza para que o Pai nos defenda dessa cultura do mundanismo. É uma cultura do descartável, segundo a conveniência. É uma cultura sem fidelidade e é um modo de viver também de muitos que se dizem cristãos. São cristãos, mas são mundanos. Queridos irmãos, como o Papa Francisco foi profundo nessas palavras. E, de novo, nos chama a nós despojarmos-nos, a nós nos libertarmos das obras das trevas e a vestir das armas da luz. Isso é usar as armas da luz, buscar uma vida em Cristo, buscar uma vida com Cristo no Espírito. Não basta uma pureza feita assim, só de proibições, não faça isso, não faça aquilo, de medos, de fuga, se eu não fizer assim, Deus vai me castigar. E, sabe, irmãos, não algo no sentido da proibição, no medo, mas por amor. Abandonar o pecado por amor a Jesus. Abandonar o pecado, abandonar o erro, querer viver o bem, os frutos do Espírito, querer viver segundo aquilo que o Senhor quer para nós, não por medo, por amor a Ele. Porque eu amo Jesus de todo o meu coração, porque Ele é o Senhor da minha vida, eu quero me despojar de tudo aquilo que é obra das trevas. Porque eu amo Jesus de todo o meu coração, eu quero me vestir das armas da luz. Mas não por medo, por coragem, por desejo de avançar na minha caminhada. Revestir-se de amor por Jesus. E é por causa desse Espírito Santo que está dentro de nós, que age em nós, é que nós vamos ter forças para buscar nos despojarmos das obras das trevas e nos vestir das obras da luz. Por causa do Espírito em nós, devemos desejar a pureza, que ela seja mais forte que as nossas quedas e que os nossos vícios. Que a ânsia, que a busca pela nossa pureza vença todas as nossas quedas, todos os nossos vícios. A palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: isto é uma ordem, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor estará contigo em qualquer lugar para onde fores. Na sua luta pela santidade, na sua caminhada, na luta, na sua busca por viver a pureza, por viver vestido da cabeça aos pés, das vestes da luz, dos frutos do Espírito, contaremos sempre com a graça e com a presença do Senhor que está conosco, do Senhor Espírito Santo, Senhor que dá a vida, do Senhor Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, do Senhor Espírito Santo que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, do Senhor Espírito Santo que nos falou pelos profetas. Sem a graça dele, nada nós poderemos. Peçamos então a força e o poder desse Espírito. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça de nós nos despojarmos de tudo aquilo que é treva na nossa vida, de tudo aquilo que é afastamento de Deus, de tudo aquilo que é pecado e que a gente vai cedendo, e que a gente vai cedendo, e que a gente vai se permitindo, mas uma luta constante por viver a pureza, por viver a graça, por estar em Cristo. Sim, Senhor, eu te peço, envia sobre mim
a força do teu Espírito. Enche-me da tua presença, Espírito Santo. Sozinho não conseguirei nessa batalha, mas pela tua força, pelo teu batismo, por tu te derramares em mim, Espírito Santo. Conforme tu vais se derramando em mim, Espírito Santo, eu vou me desvestindo, eu vou tirando de mim todas as vestes das trevas, todas as obras das trevas, e vou colocando sobre a minha vida as vestes da luz. Eu vou me revestindo dessa armadura luminosa, que é a força de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Eu te peço isso, Espírito Santo. Eu te peço por todos esses meus irmãos que nos acompanham neste congresso. Derrama sobre eles a força, a graça e o poder do teu Espírito para a glória do teu nome, Jesus, para que tu sejas honrado e glorificado em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs da Diocese de Mossoró, envio a vocês um grande abraço, um abraço muito fraterno de um irmão que os ama muito. E peço para Nossa Senhora guardar e proteger a vida de cada um de vocês. Um grande abraço, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.